Então vocês vêm acompanhando essa estrutura e eu quero que você perceba ela no livro de Levítico também, aquilo que a gente tem trabalhado. Essa mesma estrutura que a gente viu no Pentateuco se estabelecendo no livro de Levítico também. Então, hoje, eu quero pensar aqui, antes de tudo, sobre algumas realidades nesses primeiros 7 capítulos introdutórios, mas, ao mesmo tempo, também já fazer com que você tenha esse olhar para o livro como um todo. Observe que existe uma intenção em traçar o paralelo como sem querer, para não deixar de citar aqui aquilo que a gente viu no capítulo 2 de Daniel, não foi programado, né? Assim, a gente está trabalhando exatamente essa estrutura do livro de Levítico e no Pentateuco, e caiu no livro de Daniel a gente perceber exatamente essa estrutura ali nas cenas, né, que a gente viu hoje. Mas então observe, sendo o dia da expiação, aquilo que ele coloca como ênfase para todo o livro, é também a mesma lógica que está se seguindo de um enredo que se desenvolve e um problema surge e a coisa vai caminhando para encontrar a solução e após essa solução chegar à conclusão desse enredo, certo? Então, a estrutura de Levítico vai seguindo essa lógica, e aí você tem do capítulo 8 até o capítulo 5, do 8 ao 10 você tem a instituição dos sacerdotes e a inauguração do culto. Do capítulo 11 ao capítulo 15, nós encontramos então a pureza e a impureza na vida diária, como o Senhor vai lidar com essa relação, o que culmina então na necessidade de expiação. Há os sacrifícios que antecedem a instituição dos sacerdotes, certo? Antes de tudo, antes de dizer ao povo como essa relação vai se estabelecer, e a gente vai pensar aqui sobre isso, as implicações que isso tem. Veja, há uma intenção de Deus com o seu povo, que é de que o seu povo se aproxime dele, e nós vimos isso acontecendo nesses primeiros capítulos, nessa primeira fase, para que esse povo tenha comunhão com Deus. Ok? Essa comunhão conduzindo o povo à santidade, essa comunhão conduzindo o povo a uma vida que eles não podem ter comunhão com Deus sem que ele tenha essa vida. Por isso, o texto começa mostrando como esse povo vai se aproximar de Deus, porque Deus quer ter relacionamento com o seu povo, mas essa aproximação vai então levar à necessidade da expiação. E por isso, a festa, o dia, a celebração da expiação é o ponto alto, ou o eixo, para você enxergar melhor na imagem, a dobradiça, onde aquilo que une as duas partes e que cria o movimento é exatamente o dia da expiação. Veja, para que o povo tenha comunhão com Deus, e você encontra aqui, na santidade, naquilo que é santo e profano na vida diária, fazendo
exatamente os paralelos, ok? Então, se há necessidade de comunhão, Deus querendo ter comunhão com seu povo, ele então vai instituir a maneira como essa comunhão vai se estabelecer. Mas antes dessa comunhão se estabelecer, ele estabelece os sacrifícios. Do 1 ao 7, nós encontramos os sacrifícios. Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente ler alguns textos a partir do capítulo 1, para que você perceba aí, então, algumas verdades, algumas realidades que a palavra de Deus está nos apresentando aí. Capítulo 1, versículo 3, você tem aqui a oferta por versículo 3, vamos lá, holocausto. E como é que essa oferta ela é oferecida? Então, versículo 7, os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Versículo 9, porém as entranhas, as pernas, o sacerdote as lavará com água, e de novo, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, é oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 12, ele continua, já na parte final do versículo 12, em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas, as pernas serão lavadas com água. O sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Veja, até o final do capítulo 7, nós vamos encontrar essa repetição de forma constante. Eu quero saltar aqui por algumas com você, mas depois eu peço que você olhe, e em casa a gente não vai ter tempo para ler todas elas, mas ainda assim eu quero fazer esse apanhado aí nesses capítulos. Capítulo 2, agora você começa com a oferta de manjares. Então, ele está aqui definindo os tipos de oferta. Do 1 ao 7, nós teremos 5 tipos de sacrifícios, 5 tipos de oferendas que serão entregues ao Senhor, ou ofertas que serão entregues ao Senhor. E aí você pensa assim, oferenda, né? Que negócio estranho e tal. Não, o nome é esse mesmo, e não deixe que usurpem as verdades e os termos de nós, certo? Versículo 2, indo para a parte final, o seu incenso os queimará como porção memorial sobre o altar, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, holocausto é oferta queimada, aroma agradável ao Senhor. Oferta de manjares é queimada, aroma agradável ao Senhor. Versículo 11, você já encontra: nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com... Veja, agora ele já está dizendo também que existe uma forma que não pode ser feita. Existe uma maneira que você vai fazer tudo, com todos você vai queimar, você vai colocar sobre o altar, vai subir a fumaça, é aroma agradável ao Senhor. Mas nenhuma dessas ofertas de manjares você me traga aqui com fermento. Então, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Versículo 16.
Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Agora, capítulo 3, ele descreve o sacrifício pacífico. Versículo 1, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. No outro momento a gente vai trabalhar também sobre esse tipo da oferta aí, tem que ser o gado, o macho ou a fêmea, enfim. Mas versículo 3, do sacrifício pacífico fará oferta. Vamos lá, vocês um dia vão falar nessas aulas, eu creio. Oferta queimada ao Senhor. Versículo 5. Os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, e que estará sobre a lenha no fogo. De novo. De novo. É oferta. Então, sacrifício pacífico, holocausto, manjares, sacrifício pacífico. Toda ela é queimada, aroma agradável ao Senhor. Versículo 16, o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Então, pulando lá para o capítulo 4, versículo 14, agora os sacrifícios pelos pecados, assim, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho, certo? Veja, isso tudo é assunto aqui para a gente passar o restante da vida, e eu quero tentar a gente ir ao máximo assim, esgotando os assuntos, mas hoje ainda não é o que faremos. Mas observe, o pecado aqui é toda a congregação de Israel, versículo 13. Pecar pelo quê? Pecar por O que é pecar por ignorância? Os homens de Israel eram homens muito brutos, ignorantes. Não. Ignorância aqui é o desconhecimento, é a falta do conhecimento. Então, quando Israel cometer algum erro, quando a igreja andar por caminhos errados, pelo quê? Pela ignorância. Percebe? Existe sim, querido, o pecado que é da igreja toda. Pecado que é da coletividade. E aí, o versículo 14 fala que a oferta do pecado será apresentada diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o novilho perante o Senhor. Depois a gente também vai trabalhar como que todos os textos concluem exatamente com o perdão dos pecados, a partir dessas ofertas. Versículo 19, trará o novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado É igual a quartel. O pecado é de todo mundo. Aí o camarada deu para trás alguma coisa, o pilotão inteiro paga. Mas na nossa sociedade a gente quer individualizar tudo, né? Isso não,
Isso aí foi ele, não fui eu. O que é que eu tenho a ver com isso? Sim, a mão do Senhor pesa. Então, lembre-se, o Senhor trata o seu povo como povo. Isso aqui é só parênteses, a gente não quer entrar nisso ainda. Mas é porque às vezes é mais forte do que eu. Versículo 26. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. E então, os textos continuam. Os sacrifícios pelos pecados vão ser desenvolvidos aqui, até o fim do capítulo 4, capítulo 5, e então, capítulo 6, agora você tem uma última oferta para ser sacrificada ao Senhor, que não é pelo pecado, mas ele chama de oferta pela culpa, versículo 5 do capítulo 6. A parte final. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Das coisas que ela fez e se tornou culpada, ela será perdoada. Então, observe. A nossa geração, ou o homem moderno, ele acreditou em algum momento que ele evoluiu. Então, nós olhamos para esse tipo de preceito, de mandamento, de certa forma, com esses olhos da nossa geração. Então, nossa tendência é olhar para aquilo lá e pensar assim, um estilo de vida meio primitivo, né? Uma coisa meio homem das cavernas, porque a gente aprendeu assim na escola. Mas a gente se esquece de todo o significado que havia por trás disso, o quão profundo era o sentido que estava em tudo isso, e não percebemos o quanto nós somos materialistas, o quanto nós pensamos com uma cabeça muito mais formada pelas tecnologias do que pela teologia. Então a gente tenta compreender até muitas vezes a relação com Deus a partir de pressupostos e um sistema de pensamento ou um mecanismo de pensamento que é muito mais construído com base nos avanços tecnológicos do que com a compreensão profunda mais da teologia. Então nós olhamos para essas ofertas, animais mortos. Eu não quero pensar aqui hoje sobre até os significados do derramar do sangue deles, de aspergir o polegar, e botar na testa e tudo mais. Haverá tempo para isso. Mas é preciso que a gente observe aqui que há um sentido que o Senhor está ensinando ao seu povo, que o Senhor está comunicando ao seu povo, mas que ainda assim o sacrifício não é algo que começa a existir a partir daqui. Veja, não é a primeira vez que está acontecendo esse tipo de sacrifício a um Deus na história da humanidade. Aquelas culturas usavam isso, aquelas culturas praticavam esse tipo de coisa das formas mais desvirtuadas possíveis. Mas Israel não está sendo pego aqui como que assim, vendo pela primeira vez aquele tipo de coisa. Então, o povo de Deus não está estranhando isso aqui. O povo de Deus
está sendo instruído sobre algo que eles já conheciam, eles até já praticavam, mas que eles precisavam fazer da maneira que Deus estava dizendo que deveria ser feito. Isso é muito semelhante a gente em tudo, gente. A igreja do Senhor, na história, na face da terra, ela é sempre a igreja que já conhece muitas coisas, muitas práticas, mas ela precisa constantemente da lei do Senhor, dizendo para ela que assim, olha, não é desse jeito, é assim. E por que é assim? Eu quero que seja assim, e há todo um significado nisso. Mas primeiro você obedece. Primeiro você entende que é dessa forma. E essa submissão à ordem de Deus trará para nós exatamente a instrução da parte de Deus, pelo Espírito de Deus, a corações submissos, para a compreensão mais profunda do significado de tudo aquilo ali. Então, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Observe que som é esse? De onde veio essa? É um assovio? Não, é um ronronado, alguma coisa. É porque ela está na pilastra aqui, ó. Se eu via todo mundo, eu só não via de onde podia sair esse negócio. Vamos lá. Gênesis 3, 21. Alguém leia bem alto aí, por favor. Pronto. Por que um animal foi retirado a sua pele e alguém assistiu aquela novela que a turma matava uns cabas numa árvore gigantesca lá, misteriosa? Isso é coisa do passado, tá, gente? Não pense em novela de hoje, não, que hoje eu nem assisto. E eles tiravam a pele da pessoa, deixava lá, não sei se era rei do gado, alguma coisa assim. Eu me lembro de uma cena que era aquele Marcos Palmeira. Acontece esse negócio e o cara de retirar a pele do camarada, e na novela o cara saiu vivo depois, ficou lá pendurado, o sangue escorrendo e tal, mas de alguma forma viveu. Eu era muito criança, aquilo me marcou. O pressuposto aqui, a inferência, é de que um animal foi morto, certo? Ou você pensa que foi de uma cobra, trocou de pele, né? Um animal foi morto para que as vergonhas do pecado deles fosse coberta. Ok? Então nós temos aqui, por inferência, um primeiro sacrifício relatado, exatamente para cobrir as vergonhas do pecado do homem. Mas no capítulo 4, versículo 3, alguém leia bem alto. Isso. Caim está oferecendo agora sacrifício ao Senhor. Abel também, certo? Qual é o sacrifício que cada um traz? Quem lembra? O de Abel. Isso. Então, o Senhor estava ensinando o seu povo já sobre o sacrifício de cordeiro. Já havia sacrifício ali. Isso não é algo que está sendo introduzido em Levítico. Ok? Mas não esqueça, e aqui é onde mora o perigo. O autor do Pentateuco, ok? Está trazendo essa revelação da parte de Deus ao seu povo. Em que momento ele está dando essa revelação? De Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Na saída do povo do Egito.
o autor está vivendo esse momento da libertação do Egito, relatando uma coisa conectada com a outra, e a gente viu isso lá atrás. Nenhum desses 3 livros tem a sua história desconectada do outro. Nenhum desses 5 livros tem as suas histórias desconectadas um do outro. Nenhum desses 5 livros tem a sua história com um fim em si mesma. Não são histórias que começam, acabam, aí depois vem outra história completamente diferente, começa, acaba, depois outras. Observe que o fim de cada livro está sempre conduzindo ou permanecendo uma caminhada, ou numa caminhada. A coisa vai sempre amarrada uma com a outra. Então, quem está sendo usado por Deus para revelar as leis específicas quanto ao sacrifício, também é quem está dando a palavra de Deus sobre, no início de todas as coisas, como o homem caiu, como esse mesmo sacrifício já foi algo iniciado. E esse próprio povo já conhecia também isso. Eles concordam com isso. É isso mesmo. Desde muito tempo atrás a gente já via isso. E o Senhor está dizendo para eles, mas é assim que eu quero que vocês façam. Entende? Então, não olha para isso como uma coisa completamente distinta uma da outra, mas, ao mesmo tempo, não olhe para Levítico como se aqui estivesse sendo inaugurado os sacrifícios. O Senhor está dando a sua lei de forma sistemática para que esse povo a tenha e viva de fato sobre ela. Ok? Sim. Nossa interpretação é sempre a partir da intenção do autor. E a intenção desse autor sempre estruturou desse jeito aí, nessa pirâmidezinha tão detalhada, né? Isso. Esse design inteligente. Esse ápice aí em Levítico, né? Sim. Dos sacrifícios e tudo mais, é porque há uma intenção que ele quer chamar a atenção. O público judeu, eles conheciam essa estrutura. Tanto é que, hoje mesmo em Daniel, a gente viu, Isso. era algo que quando eles liam, eles conseguiam perceber, talvez mais do que a gente, que esse autor está com a intenção de chamar a atenção para esse ponto aqui da narrativa, né? Sim. Exato. É engraçado que assim, isso você está falando. Cadê o Flávio? Isso você está falando, como eles viam isso, é que o próprio texto hebraico, ele estabelece na estrutura um formato, entende? O desenho do texto já conduz você a perceber isso. Então, se o autor queria que você percebesse isso numa frase, a frase estaria escrita dessa forma, a fazer esse desenho. Se é, observe aqui, para você ficar mais longe, entende? O nosso texto não é assim. O nosso texto tem ali, parágrafo, travessão, vai lá. A coisa vai blocada, justificada, né? Ou centralizada, enfim. Mas ele não vai fazer o desenho de acordo com essa estrutura literária que ele quer comunicar a você. Entende? Então, quando você olha para essa estrutura do quiasmo, por exemplo, se você não consegue perceber por causa de um texto pequeno, você consegue perceber pela forma em que as palavras foram colocadas, as frases foram colocadas, os parágrafos foram colocados, ou até mesmo os capítulos foram colocados, ou os livros foram colocados. De forma que
essa coisa da repetição, sempre contrapondo a uma primeira coisa que foi dita, aquilo que a gente já viu, fazendo o paralelo de um livro com o outro e deixando o livro de Levítico como o ponto mais alto, é exatamente essa intenção sendo comunicada na própria forma que o texto, ou o capítulo, ou o livro foi colocado para a gente perceber. Então, observe. O que o povo aqui ouve é agora o Deus Criador, aquele que criou os primeiros e criou todas as coisas, agora ele está aqui no Sinai. Veja, a narrativa do Sinai é Deus vindo e se comunicando com o seu povo. Esse Deus Criador, que mostra como o sacrifício é necessário, agora ele está comunicando através do seu servo exatamente a forma, a maneira como nós precisamos nos relacionar com ele. Mas veja, na estrutura agora de Levítico, nós temos os sacrifícios reafirmando os mesmos pressupostos que nós já vimos, por exemplo, quando estudamos os 10 mandamentos. É nesse mesmo contexto. O que é que a gente aprende nos nossos símbolos de fé sobre esses pressupostos dos mandamentos? O mandamento positivo pressupõe o quê? Pressupõe algo negativo. Ou seja, se é para você amar a Deus sobre todas as coisas, é porque o pressuposto é, meu querido, a sua tendência é não amar a Deus. Entende? Se é não mate, qual é o pressuposto? O pressuposto é o que é positivo. Certo? Preserve a vida. Mas, ao mesmo tempo, está pressupondo que você é, sim, aquele que é capaz, em toda a sua estrutura, de matar. Certo? Não haveria necessidade dos mandamentos se não houvesse a propensão ao pecado, se não houvesse a natureza pecaminosa. Certo? Então, observe. Antes de toda a instrução seguir, o que é que vem antes? Os sacrifícios. Veja, vocês são um povo que precisam ter, antes de tudo, como base para a nossa relação, compreender exatamente como é que os sacrifícios deverão ser feitos. Porque a nossa relação vai se estabelecer nisso aí. Todos os dias, toda hora, todo instante. Sacrifício e sacrifício e sacrifício. Pelo pecado, pela culpa, pela ignorância, absolutamente tudo. Então, antes de dar a instrução, há um sentido aqui em primeiro ensinar como é que os sacrifícios devem ser feitos. Esse povo sabia que sacrifícios deveriam ser utilizados. Então, eles compreendiam já de antemão que havia uma relação entre aquilo que é material, visível, nós, seres humanos, com aquilo que é imaterial, é espírito, é invisível, Deus. Essa relação se estabelece aqui com um significado mais profundo através dos sacrifícios, que eram feitos por meio de animais que eram mortos. Não só mortos, mas eles eram queimados. E a matéria queimada passava a subir como um aroma agradável a Deus. A fumaça que subia era exatamente a expressão da nossa comunhão, do nosso contato com Deus, a partir de um animal que foi morto, e após essa morte do pecado por causa de mim, sim, a alma, a fumaça, passa a ter essa
relação e comunhão com Deus. Então veja, o povo sabia do sacrifício, o povo sabia que havia uma relação ali mística naquilo ali. Eles não olhavam apenas para aquela coisa como algo meramente religioso, mas havia uma relação mística. E todos os outros povos também faziam assim, com todas as como é que chama? Com todos os desvios, com todos os desvirtuamentos que eles tinham sobre o sacrifício que no princípio já havia sido praticado. Então, dali saiu todos os outros povos. Dali os povos receberam exatamente os mesmos ensinos. A relação com esse que é sobrenatural, ela se estabelece por algum elo místico da matéria com o espírito, daquilo que é visível com o que é invisível. E o povo agora estava sendo instruído de que há uma relação profunda dessa realidade que nós vivemos, com uma realidade que é muito maior do que a nossa. Nós não podemos alcançar pelas simples práticas ordinárias da nossa vida, mas há uma instrução que Deus deu para que nós possamos manter essa relação, para que nós possamos manter essa comunhão com Deus. Os outros povos faziam então, de alguma forma, o sacrifício e a vida deles era de acordo com o que desse na telha sobre cada Deus que existia para aqueles povos. O Senhor está dizendo, através dos sacrifícios, vocês farão todo o caminho para essa comunhão comigo, uma comunhão real, mas não se dá apenas pelo sacrifício, se dá pela vida de santidade, e por isso a vida diária, a separação daquilo que pode e que não pode, por isso a identificação do que é puro e do que é impuro na vida diária, sempre se estabelecendo. Não é uma relação meramente litúrgica, mas a liturgia conduz a vida desse povo. A vida do povo de Deus está sendo agora instruída para que por essa liturgia que se dá na relação com Deus, a minha própria vida possa ser conduzida também a partir dessa liturgia. Por isso, o que o povo pratica no culto a Deus reflete na vida desse povo diariamente. O que esse povo pratica na sua vida diária reflete naquilo que eles também praticam no culto. Logo, se esse povo desprezasse as instruções específicas e detalhadas quanto à maneira de cultuar a Deus, a vida diária deles também estaria sendo uma vida numa derrocada de pecados contra Deus. Então eles são chamados à obediência para oferecer um sacrifício que aponta para uma relação espiritual com Deus, onde o material encontra a imaterialidade, ao mesmo tempo em que eles compreendem que toda a nossa vida precisa ser conduzida debaixo dessa mesma instrução. Não posso separar. O que é que Deus me orienta quanto a cultuar a Ele? À medida em que eu me afio mais nisso aqui, é a mesma medida onde a minha própria vida também vai ser afiada. À medida em que eu desprezo o culto a Deus e a maneira como eu devo cultuar a Deus, e nós vimos na semana passada como a oração, a relação, a comunhão com Deus, ela é material também, ela não é apenas algo no campo da subjetividade, certo? A maneira como eu zelo por isso vai também refletir naquilo que eu entendo que preciso zelar também na minha vida. Se eu acho que posso cultuar a Deus de qualquer forma, por que seria diferente no viver de qualquer forma diante de Deus? Se eu entendo que cultuar a Deus não é de qualquer forma, eu entendo que a minha vida também não pode ser de qualquer forma. Então,
os primeiros capítulos, nós estamos recebendo aqui, então, toda a instrução dos sacrifícios. A partir das instruções do sacrifício, nós vamos seguir, então, pela própria instituição do sacerdote. Observe aí o capítulo 8, começa exatamente com a consagração de Arão e de seus filhos. Mas, como o nosso tempo corre,